E aí pessoal, a E3 começou com a apresentação da EA, que é sempre a primeira a dar o chute inicial nessa convenção que vai mostrar tudo sobre os games nos próximos dias. E a gente vai acompanhar essas convenções e trazer pra vocês um resuminho do que aconteceu e aquilo que a gente mais achou impressionante no que foi mostrado hoje. Começando então pela EA Electronic Arts, que vem daquele fiasco que foi o Battlefront 2, com o esquema das loot boxes e tudo mais que aconteceu durante o ano passado. A EA veio com o objetivo de tentar se desculpar por aquilo que ela fez e praticamente todo o processo da convenção foi tentando justificar algumas coisas que eles tinham feito. A primeira foi Battlefield 5, eles abriram ela com esse anúncio que foi feito algumas semanas atrás, falando um pouquinho mais, na verdade praticamente nada mais daquilo que a gente já sabia sobre Battlefield 5, apenas confirmando que sim, vai ter o modo Battle Royale, que era algo tão esperado, como eles disseram, segundo os fãs de Battlefield. Então foi anunciado esse novo modo, foi dado mais alguns detalhes em relação ao gameplay, principalmente em relação ao single player, uma campanha single player que eles não tiraram do jogo, como foi o caso de Call of Duty. E para finalizar, eles deixaram bem claro que não vai ter loot box. Mas foi muito pouco tempo, eles disseram que eles vão especificar um pouco mais amanhã na convenção do Xbox e da Microsoft. Logo eles partiram para o FIFA, obviamente, que é o grande carro-chefe deles, é o grande fazedor de dinheiro deles. E a novidade é que FIFA vai ganhar a Champions League, algo que era exclusivo do PES no passado e agora então finalmente chega ao FIFA para as pessoas que gostam, para as pessoas que compram anualmente esse jogo. É uma grande notícia e obviamente confirmando que o jogo vem para o Switch. A gente já sabe que não vai ser com a mesma engine que é usada para PlayStation 4, Xbox One e PC, mas vem com uma engine customizada para quem quer jogar no seu portátil. E basicamente esse foi o único anúncio que a gente teve para o Switch, já que os próximos jogos fazem parte ali desse pedido de desculpas. Eles finalmente falaram daquele outro projeto de Star Wars que estavam desenvolvendo há algum tempo, que seria um single player, mas agora está sendo passado para multiplayer. No final das contas eles não deram nenhum detalhe, apenas disseram que o nome vai ser Jedi The Fallen Order e vai se passar após as Guerras Clônicas, perto ali entre o capítulo 3 e o capítulo 4, naquele momento onde os Jedi estavam sendo caçados. Foi a única notícia que eles deram e que deve ser lançado no feriado de 2019, então até lá a gente vai ficar sem muitos anúncios sobre isso. Outro ponto que eles voltaram a trazer foi Battlefront 2, apenas confirmaram alguns leaks de alguns personagens e ficaram se desculpando pelo fiasco das loot boxes. Disseram que eles erraram, que eles tinham que voltar atrás e rever o conceito deles. A gente sabe que eles não vão mudar muito em relação a isso, mas enfim, deixaram bem claro em todos os jogos deles que não vai ter mais loot box. Menos no FIFA vai continuar tendo loot box, que são o Ultimate Team, obviamente, porque isso eles não vão deixar de faturar de jeito nenhum. E aí veio o melhor momento de toda a convenção, que foi 2 jogos indies incríveis que eles anunciaram. O primeiro é Unravel 2, um jogo que a gente já jogou aqui no canal e que é excelente, sobre o Yarn, um boneco de lã que faz algumas aventuras no mundo real. E dessa vez com o modo co-op, onde você vai ter outro boneco Yarn que vai te acompanhar na jornada e uma pessoa para jogar contigo, ou seja, vai ter o modo co-op para quem quiser jogar entre 2 pessoas. A ideia é incrível, o jogo já está disponível para download na PlayStation 4 e no PC e no Xbox One. Só não deu para entender por que eles não lançaram ele para o Switch. Fazia muito mais sentido, porque é justamente um console voltado para os jogos co-op. E eu, como dono de Switch, eu achei que seria muito legal jogar nele. Infelizmente, de novo, eles deixaram passar essa chance boa aí, já que os jogos indies normalmente têm tido uma boa saída no Switch. Mas mesmo assim mostra que eles ainda apostam, e justamente por Unravel ser um jogo tão legal, eu achei que mereceu esse espaço todo que ele teve na convenção desse ano. Além do Unravel, eles também apresentaram dentro desse projeto de indies o Sea of Solitude, que é um jogo pequeno novamente, desenvolvido por um estúdio pequeno também, não muito conhecido, e que aborda a história dessa menina, então, que começa a tentar ajudar algumas pessoas que se tornaram monstros por conta da solidão, e ela tenta então trazer eles de volta a serem humanos. É um conceito bem simples, um jogo muito bonito, visualmente falando, e que por ter esse conceito interessante, eu achei bem... chamou bastante atenção. Eu acho que foi um outro destaque junto com o Unravel, um dos maiores destaques dessa apresentação deles. O jogo não teve data de anúncio, nem quando deve chegar, nem quais são os consoles ainda. Provavelmente também fora do Switch, no caso, que foi outro momento que podia ter passado. Então, mais uma vez que eles deixaram passar, apesar de que os indies têm feito bastante sucesso no Switch, eu não consigo entender muito bem por que não apresentaram isso. Outro ponto que eles deixaram meio a entender que eles estão trabalhando ainda, mas vão fazer um pequeno teste, é o EA Origin Access Premier,
que vai ser um sistema mais ou menos baseado em streaming de jogos. É um teste que eles estão começando a fazer agora, mas que já estava começando a se falar antes da C3 começar, e que basicamente eles vão fazer streaming de jogos como se fosse o Netflix de jogos da EA. O que é um pouco difícil de acontecer ainda por conta da instabilidade de servidores e de conexões ao redor do mundo, mas é legal ver que pelo menos eles estão tentando fazer algo diferente. Vamos ver como é que vai funcionar esse serviço também, se vai facilitar para que as pessoas consigam acessar os jogos. Depois eles falaram um pouco mais de Madden, NBA, que são jogos clássicos que sempre saem pela EA. E aí a gente teve um jogo mobile que ninguém entendeu muito bem porque que estavam mostrando aquele jogo, um jogo de tomar bases, um RTS basicamente, de clicar de usar a touchscreen do celular, até que no final eles revelaram que era Command & Conquer. O que é bem triste, porque Command & Conquer era uma das séries de RTS mais cultuadas dos anos 90 e começo dos anos 2000, e agora ela foi relegada a um jogo mobile, aí não sei se free to play, eles não especificaram, mas me pareceu uma coisa bem bizarra, bem estranha eles reduzirem a série a um jogo desses, sendo que ela tem tantos fãs por aí. Enfim, eles mostraram um pouco mais de Anthem, deixaram bem claro novamente que não vai ter loot boxes em Anthem, porque eles sabem que eles não podem mais apostar nisso aí, a não ser no FIFA, obviamente. E foi basicamente isso a conferência da EA. A gente sabe que vai ter mais detalhes a serem mostrados nas próximas convenções, principalmente na da Xbox, que a EA tem uma parceria muito forte com a Microsoft. E, obviamente, eles também vão mostrar um pouco mais nos gameplays que as pessoas forem testar os jogos ao longo do final de semana. O FIFA, principalmente, o pessoal tá bem curioso para saber como é que vai ser essa versão 2019. Só ficou meio estranho mesmo eles não mostrarem tanto o material pro Switch, particularmente. Eu achei que ia ter um pouco mais de atenção pro console, visto que as vendas que ele teve no último ano. Mas enfim, é uma decisão da EA e pensando nisso tudo, sem muitos anúncios de interessante, apenas esses dois indies que foram dois ótimos anúncios, na verdade, dois jogos que estou bem curioso para conhecer. Foi uma convenção bem fraca. A EA consegue sempre fazer umas convenções bem chatinhas, meio babaquinhas, assim, com os apresentadores meio sem graça. E esse foi mais um ano onde eles fizeram isso, então a gente dá aí 2,5 bananas e um foda-se pra eles. Esse é o nosso resumo da convenção da EA na E3. A gente volta amanhã falando um pouco de Microsoft, Bethesda, e depois a gente acompanha as outras convenções também que acontecem na segunda e na terça-feira. O que você achou? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima!